Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma jardinagem com vocês, fazendo a poda de uma mudinha da Virginia Lee, que é uma planta que dá carúnculas que é maravilhosa. Também vou estar mostrando suculentas que vão ficar toda a primavera e verão a sol e chuva. E aí já serve de dica para você aí que quer cultivar plantinhas que sejam fáceis de cultivo. Porém, esse fácil de cultivo é com 8 horas de sol pleno, tá bom? Não esquece disso, principalmente você que é novo no cultivo dessas gordinhas maravilhosas, que elas precisam de muita exposição solar para que elas fiquem compactas. Claro, nessa época começa a se perceber um sol mais forte, então você tem que proteger com a tela Sombrite. E vou estar mostrando também nesse vídeo plantinhas de sombra, que uma inscrita querida aí, que eu acabei não tirando print do comentário dela, não anotei e eu não lembro mais quem foi que pediu para eu estar mostrando plantinhas de sombra, suculentas de sombra. Então eu vou estar mostrando a bancada de escada, que esse tipo de bancada é perfeita porque nada projeta sombra nela, diferente das prateleiras, que é uma em cima da outra. Então nessa prateleira eu dei preferência a deixar as suculentinhas que gostam mais de meia sombra, porém elas gostam de sol da mesma maneira, tá bom? Então vamos lá para o jardim, para a poda da Virginia Lee, que nós vamos reaproveitar o caule e também mostrar as suculentinhas que eu tenho, que são bem antiguinhas, fáceis de cultivo e que são de meia sombra ou então do sol da manhã, sol pleno da parte da manhã, das primeiras horas do dia, que daí é um pouquinho mais fraco. Elas ficam maravilhosas quando tomam o sol da parte da manhã, porque, por incrível que pareça, elas também estiolam se ficam no escuro. Se elas ficarem num ambiente escuro, como cozinha, banheiro, Deus que me livre, suculenta em banheiro, elas acabam estiolando também e também começa a dar cochonilha, tanto nas folhas quanto nas raízes. Então, você que é novo no cultivo dessas gordinhas maravilhosas, dê sol mesmo para aquelas suculentas que são de meia sombra e de sombra. Precisa ter uma luz intensa, aquela luz brilhante, aquela claridade intensa para ela ter saúde. Aqui está o caulezinho da minha Virginia Lee. Eu tenho uma Virginia Lee na coleção. Aí o que eu quero estar fazendo é o que a Elis faz no canal dela, reaproveitar o caule. Então eu vou estar fazendo a poda dela, deixando algumas folhinhas para eu ter mais mudinhas dessa menina que dá carúnculas, que é linda, linda, linda. Eu sou apaixonada por essa planta. Vamos ver aqui se eu consigo deixar algumas folhinhas. Eu já fiz isso várias vezes, mas às vezes acontece alguns acidentes, principalmente quando se está gravando. Peraí, será que eu tô deixando folha aqui? Peraí, deixa eu fazer de novo isso daqui. Agora eu não consigo tirar o fio, gente. Ai, aí, pronto. Resolvi deixar, fazer assim mesmo. Aí, ó. Essa mudinha aqui eu vou estar passando canela. E eu trouxe as coisas tudo para estar replantando essa mudinha aqui. Olha que linda que ela é. Muito fofa, né? Aí aqui é o caule. Essa folha aqui acabou machucando, mas ficou outras 3. Aí eu dei uma adubada um pouquinho antes e reguei ela. Aqui é uma folha que acabou machucando, folhas assim não adianta guardar. Bem fofinha, né? Ai, essa planta aqui é muito, muito bonita. Aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar o enraizador nessa Virginia e vou estar replantando nesse vasinho pequeno. Eu coloquei um pedacinho de TNT bem pequenininho lá no fundo, ó.
e coloquei um pouquinho de isopor para fazer drenagem. Aí eu vou estar preparando o substrato aqui com vocês. Deixa eu ver se tá gravando certinho. Agora tá. Aí eu vou estar deixando o vasinho preparado para daí a gente ir lá pro jardim. Ó, eu tô usando esse osmocote aqui, ó, que é 19610, é de crescimento. Foi esse que eu usei aqui no caule, ó. Tá vendo ali, ó? Ali sujou um pouquinho de canela, mas dá pra ver eles ali, ó. Foi esse que eu usei. Pra você que mora lá em Joinville, esse daqui, ó, aqui em Joinville, né? R$13. Não achei caro, é um potinho que rendeu bastante, porque eu apliquei em vários vasinhos e como eu gosto do adubo de manutenção, que é 10-10-10, esse aqui, como ele é mais forte no N, que é o nitrogênio, então ele vai dar um crescimento, assim, vai dar uma potencializada no crescimento. Então eu coloquei menos bolinhas nos vasos que eu usei ele. Aí, peraí, aí o que eu quero estar fazendo aqui? Eu quero estar fazendo outra adubação com vocês, que é a adubação com a minha torta de mamona maravilhosa, que eu não tô recebendo nada, mas eu mostro para vocês porque ela é muito boa. Eu já mostrei vídeo no canal fazendo rega em todas as plantinhas que eu tenho, só que daí eu fiz no balde. Nesse caso, eu fiz a adubação e molhei um pouco aqui para que esse adubo não seja perdido, porque ele é um pó e ele vaza muito rapidamente pelo fundo do vaso. Essa quantidade aqui é o suficiente. Deixa eu colocar mais um pouquinho para dar uma potencializada nesse caule aí. Aí eu vou estar balangando e vou estar regando um pouquinho ela aqui bem próximo mesmo do caule. Não tem problema porque ele tá com cobertura. Mas se pegar nas folhas é bom você lavar porque esse produto queima as folhas, tá? Deixa eu balançar mais para ir mais aqui. Não vou gastar essa quantidade toda nesse caule porque eu já fiz adubação com o osmocote, né? E também ele acaba se perdendo. Daqui a pouco começa a vazar e aí vaza tudo na bancada. Ó, pronto, adubadinho. Agora a gente vai lá pro jardim pra gente estar, deixa eu fechar a canela aqui, pra gente estar vendo as plantinhas que você pode cultivar ao ar livre, que vai servir de dica para você aí. Deixa eu primeiro mostrar que eu vou fazer a manutenção na minha cristata de Oslo. Ela recebeu sol pleno direto do último inverno e aí eu vou estar fazendo a manutenção porque a cristata já se foi, ó. Ela tá com alguns pontos de apodrecimento escuro aqui, então eu vou podar todas as rosetinhas e fazer um vaso só. Ela tá bonita, mas ela é uma planta que pode crescer mais, então eu vou estar fazendo isso hoje e mostro para vocês futuramente. Aqui no jardim eu tenho essa plantinha aqui, ó, que eu tô testando o cultivo, que é o diamante. Hoje eu vou ter que fazer uma aplicação de algum defensivo. Eu vou estar usando diazitope aqui, porque ela tá com um pouco de cochonilha. Olha aqui, ó, isso aqui é cochonilha de carapaça. Então vou estar fazendo esse tratamento hoje nessa plantinha e futuramente eu vou estar trocando o vaso, que o vaso já está bem podre. E é uma plantinha que dá para você cultivar ao ar livre. Essa daqui também você consegue cultivar ao ar livre. Essa daqui é a marmorata, uma planta muito, muito bonitinha. Ela ainda está com a coloração do último inverno. Foi uma das únicas plantas que eu não fiz o replante. É uma planta bem fácil de cultivo, confundida com a Humilis. A Humilis eu deixei aqui na calçada, mas ela não gosta muito de muita chuva não, diferente da marmorata. Eu vou achar a Humilis aqui e vou mostrar para vocês.
Calanthe gastonis bonieri também se dá bem ao ar livre. É uma planta facílima, facílima de cultivo, e depois que ela dá flor, ela morre, mas ela enche de mudinhas aqui, ó, nas folhas. Outra plantinha também que se dá muito bem ao ar livre é a Kalanchoe butterfly, uma plantinha muito bonita que na exposição do sol ela fica bem cor-de-rosa, variegata. A variegação dela é um cor-de-rosa bem clarinho, como vocês percebem ali na pontinha da folha. É uma planta muito, muito bonita e que enche de mudinha o seu jardim. Nasce até no meio da brita essas mudinhas. Aqui eu estou testando o Graptopetalum magdogalli para ver se ele vai aguentar. Porém, o vaso já está pedindo socorro, as plantinhas estão pedindo socorro e eu vou ter que fazer o replante dessas mudinhas, senão eu vou acabar perdendo. Então, eu acho que eu vou ter que abortar essa minha decisão, que eu coloquei ele no final do inverno aqui. E ainda não estava chovendo, aquelas loucuras, tomou chuva, mas não foi aquelas igual de primavera e verão, mas eu tô achando que eu vou ter que abortar essa ideia, porque eu vou ter que fazer o replante, senão eu vou perder as mudas. Aqui tem uma junto com a gastonis, que é a Topsyturvy, também se dá ao ar livre. Aqui eu tenho o Canihine, que eu vou ter que tirar essas florzinhas aqui, ó, melhor cortar com a tesoura, que também se dá muito bem ao ar livre, mas eu também estou precisando fazer uma manutenção nessa plantinha aqui. Diminitênio também se dá ao ar livre. Fantome, não preciso nem estar falando, né? Aqui eu tenho um caulizinho da Mandala citrus, também se dá ao ar livre. Senecio crassissimus, a asinha de fada, também se dá bem ao ar livre. Nikai também se dá bem ao ar livre, só que é melhor ter um vaso maior para ela poder te dar mudas, porque ela também morre depois da floração. Aqui eu tenho a gastonis e tenho uma bromélia. A bromélia já está mostrando que não gostou do cultivo ao ar livre, porque está dando fungos. Aqui as orelhas de elefante, essa daqui é Fantastique, essa daqui se dá muito bem ao ar livre. Curse se dá bem ao ar livre. Aqui não se dá bem ao ar livre o Craige. O Craige não se dá. E as outras eu estou testando. Aqui o Obesum se dá sim ao ar livre. A Fredive se dá bem ao ar livre. A Gilva, que está no meio das fantomes, também se dá bem ao ar livre. A Letícia, aqui outro Mendozae. E claro, não poderia faltar o Graptopetalum paraguaiense. Aqui também as... Waterlily também se dá bem ao ar livre. A Purple Delight também se dá. A Sedeveria Pink Granite. A maioria, né, mas claro, tem suas exceções, das híbridas se dão bem ao ar livre. Estou testando a minha Angel ao ar livre, vamos ver o que vai dar futuramente. Outra orelha de elefante, essa daqui é da comum, não sei se é a Tirciflora ou se é a Tirciflora ou Luciae, também se dá bem ao ar livre. Curse, híbridas se dão muito bem ao ar livre. Delosperma lemani se dá bem. Aqui o Confusum, mais híbrida. Aqui a Berrarensis feng se dá ao ar livre. Aqui a Echeveria amabile se dá bem, tá linda, maravilhosa, com a sua coloração que ainda está de inverno. Olha só que lindeza que tá essa planta. Aqui eu tenho a Crassula Capitella Campfire. Aqui eu tenho a Longiflora. Aqui a esqueci, vou deixar na edição do vídeo o nome dessa daqui. Dedinho de moça se dá bem. Aqui eu tenho uma nodulosa que está em teste, tá se dando bem por enquanto. O Golden Glow, o Nussbaumeriano, que é o Adolphe. Aqui eu tenho o Cuspidatum. Aqui eu tenho a Paquiveria Supreme. Aqui eu tenho o Senecio
Mandraliscae. A Vivian também se dá bem ao ar livre. E aqui nessa bancada tem várias plantinhas que se dão bem à meia sombra. A primeira plantinha que eu já mostrei para vocês, dei atualização, recebeu também o osmocote, é o Lenopetalum chocolate strawberry. Ele se deu melhor aqui embaixo do telhado transparente no último inverno, a sol filtrado. Aqui eu tenho as gastérias. Ó, eu fiz replante das minhas gastérias. Estão bem bonitas, se dão à meia sombra. Outra planta também que se dá bem à meia sombra é a cebola ornamental. Olha aqui, ó, também não é suculenta, mas é uma epífita. Também se dá muito bem, tá em floração agora nessa primavera. As bromélias, elas se dão muito bem aqui no escurinho, já que o meu eternite tá meio sujo e tá meio escuro nessa bancada de trás. Aqui essa Vortiopsis tá maravilhosa aqui, ó. Tá um luxo, olha só como tá grande essa planta aqui, ó, olha. Aí tem essa aqui, a Escila violácea também, olha aqui que linda. Aqui eu tenho uma... Ai, deixa eu ver se eu tenho a plaquinha, não tenho a plaquinha dela. Eu acho que é uma Vortiopsis também, agora eu esqueci. Tem a planta crocodilo aqui, ó. Também ela tá também dando floração, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, ela dá essas batatinhas, ela é uma bulbosa. Tem o outro vasinho daquela ali que agora eu não tô lembrada o nome dessa planta. Vou ter que botar plaquinha aqui para tá lembrando. Aqui eu tenho as Vortiopsis, ó, que se dão bem aqui no local mais sombreado. Aqui eu tenho outra Vortiopsis. Essas plantinhas aqui se dão muito bem agora no verão aqui. Até tenho que estar regando. Aqui tem um que tá seco. Aqui é uma outra também. Vou estar deixando na tela a identificação dela. As Anacapseros estão se dando bem aqui também. E as aloes aqui, ó. Aqui eu tenho essa aloe, que se eu não me engano é Christmas. E tenho aqui a Aloe Pepe, muito bonitinha. Aqui eu tenho uma Vortiopsis atenuata variação rádula. Ela tá com um pouquinho de fungo, ó, de ferrugem. Vou ter que fazer uma aplicação de remedinho. E aqui eu tenho a Vortiopsis que eu mostrei para vocês, se não me engano, num shorts, que eu fiz aplicação de veneno de pernilongo. Eu recobri as plantinhas inteirinhas, porque elas estavam com cochonilha, e depois lavei com uma aguinha de detergente e depois água abundante. Tá bem limpinha. Aqui no cantinho que tem um pouquinho ainda de uns pontinhos de cochonilha. Então essas são as plantinhas que estão aqui, ó. Bromélias, gastérias, o Lenopetalum, tem a minha crassula aqui também, ela se dá muito bem aqui, acabou quebrando. E agora é hora de se despedir, né, Luke? Luke! Saiu de lá? O que tu tava achando de bom lá? O que tu tava achando de bom lá? Olha só que fofurice. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das plantinhas de sombra e das plantinhas que você pode cultivar ao ar livre. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Ô, Samego! Oh, mas é muito Samego para essa minha mãe, né?